Meus irmãos, a paz do Senhor. Meus irmãos, a paz do Senhor. Graças a Deus por esta noite maravilhosa que nos fez o Senhor nosso Deus. Me sinto muito alegre poder estar na minha casa espiritual, no lugar onde Deus tem me permitido servir e adorar o nome dele. Deus abençoe toda a igreja, todos os irmãos, todas as famílias aqui representadas em nome de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, primeiro livro dos Reis, capítulo de número 18. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Enquanto você vai localizando o texto, eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor, que tem nos abençoado sobremaneira, que tem nos orientado e nos conduzido, nosso pastor presidente, pastor Alessandro Malafaia, e também Deus abençoe sua casa, sua família, seu ministério, aos pastores presidentes aqui atrás, representando, que Deus os abençoe, Deus abençoe pastor, que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos. Eu tomo esta noite por conselho a palavra que Paulo deu, dizendo: não façais nada por contenda ou por vanglória, mas façai tudo em humildade, considerando-vos uns aos outros maiores do que a si mesmos. Então, estou aqui hoje, mas sei que tanto na nave da igreja quanto a minha retaguarda tem homens cheios de Deus, cheios de sabedoria e graça para também ministrar a palavra de Deus. Quem achou pode dizer amém. Versículo 41 do capítulo 18, primeiro livro dos Reis. Deus também me agracia esta noite, a minha esposa, esse presente de Deus sempre me acompanha, é a mulher que Deus tem colocado no meu caminho para somar minha intercessora, em nome de Jesus. Versículo 41 do capítulo 18 de 1 Reis diz: então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque ruído há de uma abundante chuva. Versículo 42: Acabe subiu a comer e a beber, mas Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e meteu o seu rosto entre os seus joelhos. O versículo 45: e sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Você pode sentar, adorando e bendizendo ao nome do Senhor Jesus. Queridos, esse texto é um texto muito conhecido pelos irmãos. Certamente você já ouviu alguém falar acerca desta passagem que esta noite muito tem a nos ensinar. A Bíblia diz que Elias é levantado para servir a Deus, profetizando diante da corte em que reinava o homem chamado Acabe. Elias, conhecendo a sentença de Deus para um povo apegado à idolatria, conhecendo que Jezabel havia introduzido a idolatria e um culto pagão no seio de Israel, a Bíblia nos informa no capítulo 17, a partir do versículo de número 1, que Elias vai lançar uma dura sentença sobre Israel, sobre Acabe e o seu reinado. A sentença de Elias para Acabe encontrou-se com a vontade de Deus, e Elias disse: segundo a minha palavra,
não vai haver chuva nem orvalho na terra. E assim como a palavra de Elias encontrou guarida no coração de Deus, a Bíblia nos informa que aconteceu. Houve uma seca terrível, você conhece a história. Durante pelo menos 3 anos e 6 meses, a seca assolou a terra. Não caía uma gota d'água do céu para a terra. Uma crise hídrica grande, profunda, se instaurou sobre Israel, de modo que o alimento começa a desaparecer das mesas dos lares. Uma crise muito grande vai tomar conta, o pavor, o medo, a aflição. Os pais e mães de família já estavam agoniados, já estavam aflitos por demais. A Bíblia diz que então a palavra de Deus veio a Elias dizendo para ele se retirar dali e que os corvos iriam sustentar, alimentar Elias. A palavra de Elias também atingiu a ele mesmo, porque a Bíblia diz que ele estava comendo do que os corvos serviam e bebendo água do ribeiro, só que este ribeiro também se seca pela ausência de chuva. E a Bíblia diz que Deus ordena que Elias dali se retire e vá para uma cidade que ali Deus havia preparado uma mulher para também sustentar Elias. Elias é atingido por aquilo que profetiza e por aquilo que ele prega, porque é isso que Deus faz conosco. Nós aconselhamos, nós pregamos, nós profetizamos, só que aquilo que nós revelamos, aquilo que nós dissermos, também vem sobre a nossa vida. Então a crise chega para Elias, e Elias precisa se refugiar para que uma mulher pudesse sustentá-lo. E ele diz: a senhora, traga algo para que eu possa me alimentar. E ela diz: olha, na minha casa não tem mais nada, só tem algo para eu fazer para mim e para meu filho, e só Deus sabe o que vai acontecer depois que nós nos alimentarmos. A Bíblia diz que Elias libera uma palavra para aquela mulher, dizendo: vai e faz primeiro para mim, porque na tua casa não vai faltar nada, na tua casa Deus vai guardar tudo, porque crente é assim, ainda que ele esteja em crise, ainda que ele esteja em luta, ainda que ele esteja no deserto, Deus sempre há de colocar na boca dele uma palavra para abençoar alguém. De repente você está aqui esta noite quebrado, em crise, mas no meio do caminho Deus lhe deu uma palavra para confortar a vida de alguém. Então libera a palavra, ainda que você esteja em crise, ainda que você esteja em luta, seja a boca de Deus para a vida de alguém e diga: o mundo pode estar em crise, mas na tua casa nada vai faltar, porque Deus vai garantir. Então a Bíblia diz que Elias libera a palavra para aquela mulher. No capítulo 18, a Bíblia vai nos revelar que Deus fala a Elias dizendo: Elias, sobe para encontrar-se com Acabe, porque eu vou trazer uma grande chuva sobre a terra. Enquanto Elias está subindo, depois de ter ouvido a palavra de Deus para ele, dizendo: Elias, eu vou acabar com a crise. Elias, eu vou acabar com a seca. Elias, eu vou acabar com a calamidade que está assolando esta terra. Eu vou acabar com tudo que está entristecendo os lares, e vou trazer algo do céu para esta terra que vocês vão experimentar, e a crise vai bater em retirada. Enquanto Elias está subindo para encontrar-se com Acabe, a Bíblia diz que Acabe pega um dos seus servos e diz para eles: olha, nós vamos descer para ver se a gente encontra alguma coisa para alimentar, nem que seja os cavalos. Quem sabe a gente não encontra uma fonte de água que possa solucionar o nosso problema. É exatamente isto que acontece nos dias de hoje. É Elias que ouve a palavra de Deus, e Deus está falando para Elias: Elias, sobe, porque
eu vou mandar água sobre a terra. Acabe está dizendo: eu vou descer e vou procurar água, eu vou descer e vou procurar alguma coisa para acabar com a crise, como quem está dizendo: quem vai trazer a solução para isso sou eu. Só que Acabe estava se esquecendo que a ordem de que não haveria água sobre a terra veio de Deus. Elias está subindo e está dizendo: se Deus falou que não ia vir água, ele cumpriu. Agora que ele está dizendo que vai chegar água, ele também vai cumprir, porque quem ouviu a voz de Deus sabe que se foi ele que fechou, também vai ser ele que vai abrir. Quem ouviu a voz sabe, se foi ele que trancou, é ele quem vai abrir. Se foi ele quem desligou, é ele quem vai ligar. Se foi ele que determinou, somente ele pode revogar. Tem coisas que você vai tentar de todas as formas, de todos os meios, com as tuas forças talvez, mas entenda uma coisa: tem coisas que vêm sobre a nossa vida que é propósito de Deus. Então, se é propósito de Deus, somente ele pode desfazer. Não é você com a tua força, não é você com o teu argumento, não é você com o teu jeitinho, é Deus pela palavra e pela vontade dele. A Bíblia diz que Ana era uma mulher estéril, mas o próprio texto diz: e Deus cerrou a madre de Ana. Não havia nada que ela pudesse fazer, mas no momento certo Deus abriu e a promessa chegou. Oh, meu irmão, sem pegar na mão de ninguém, mas diga para alguém que está ao seu lado assim: Deus é quem pode mudar a sentença a teu favor. Se ele fechou, é ele quem vai abrir. Se ele ordenou, é ele quem vai revogar. Ei, é tudo no tempo de Deus para a tua vida. Porque quando acontecer, a gente vai dizer: foi ele quem fez, foi ele quem liberou, foi ele quem revogou. A seca veio pela vontade dele, mas a chuva também veio, o deserto veio pela vontade dele, e só ele pode nos tirar desta crise. É tudo para ele, é tudo para ele, é para a glória do nome dele. Quando Elias encontra-se com Acabe, a Bíblia vai nos dizer que Elias vai lançar o desafio a Acabe. Quando Elias está diante de Acabe, ele vai dizer: Acabe, sobe, reúne os falsos profetas, aquela corja que come a mesa de Jezabel, e cada um vai clamar ao seu Deus, e há de ser que o Deus verdadeiro vai responder com fogo. Escute, Deus diz para Elias: Elias, sobe porque eu vou mandar água. Elias diz para Acabe: sobe porque Deus vai mandar fogo. Como assim, Silas? Parece contraditório. É porque quem ouviu a voz foi Elias, e quem ouviu a voz sabe que aquele que disse que mandaria água também pode mandar fogo. Você ouviu a voz de Deus e sabe, ele pode ter prometido uma coisa, mas quem ouviu a voz sabe que tudo ele pode e vai fazer para o bem daqueles que o amam. Quando Elias sobe com Acabe, a Bíblia diz que Elias permite que os falsos profetas ofereçam seu sacrifício, e nada acontece. Eles estão lá clamando, gritando, pulando, rodando, se esperneando, e nem uma fagulha de fogo cai.
Talvez alguém desapercebido pudesse passar e olhar assim: ali está acontecendo um culto pentecostal. Só que quem é pentecostal sabe que pode ter movimento, pode ter o que for. Se não tiver fogo que vem do céu, não é nem de baixo, não é pentecostal. Mas quando o crente pentecostal de verdade chega e clama, o fogo que vem não é fogo de baixo, é fogo de cima para consumir a lenha, o holocausto e tudo que tiver em volta. Mas antes, a Bíblia diz que Elias vai reparar o altar. Elias vai reconstruir o altar. Elias entende que para Deus receber, não basta ter uma boa oferta, é necessário um bom altar. Elias repara o altar. Só que depois de tudo isso, a Bíblia diz que Elias ordena então que pelo menos por 3 vezes deitasse água sobre o altar, jogasse água. E a água era tanto que ela escorria e enchia a vala que estava ao redor do altar. Agora, para alguém que está olhando aquilo, pode parecer um ato insano de Elias, porque no meio de uma crise hídrica profunda, imagina um pai de família que não sabe como vai sustentar a casa devido à falta de água, vendo Elias derramar tanta água sobre aquele local. Alguém ia olhar e dizer assim: é desnecessário, não tem necessidade de fazer isso não. Alguém vê a gente oferecendo o nosso culto e diz assim: isso aí é meninice, isso aí é sacrifício em vão, é sacrifício de tolo, não vale a pena fazer tudo isso não. Está julgando, está criticando. Alguém ia dizer assim: mas com essa água aí poderíamos aproveitar muito melhor, a gente poderia até distribuir, a gente poderia fazer algo que desse mais lucro. Deus não precisa disso não. Gente que critica a nossa forma de cultuar e a nossa forma de buscar. Só que o que Elias entende é o que muita gente não entende: Deus também honra a nossa entrega. Tem gente que está dizendo no meio de uma crise: para que dar isso para Deus? Deus não precisa. A única coisa que as pessoas não entendem é que Elias ouviu a voz de Deus, e a voz de Deus para Elias é: se prepara porque uma grande chuva vai tomar a terra, se prepara porque tem coisa grande do céu para chegar. O que adianta o que Elias tem, o que vale o que Elias tem diante daquilo que Deus pode liberar sobre ele? Tem gente que vai criticar: eu não sei para que tanta quinta-feira, eu não sei para que tanta campanha, eu não sei para que tanto círculo de oração, eu não sei para que tanto bilhetinho, eu não sei para que tanto pedido de oração, eu não sei por que tanto colocar pedido na arca da quinta-feira da vitória. É porque eles não entendem aquilo que você ouviu, porque quem ouviu não tem medo de entregar nada para o Senhor. Pode falar o que for, mas do que adianta a nossa quinta-feira se não for com aquilo que Deus liberou sobre nós? O que adianta o que nós temos diante daquilo que Deus reservou e falou que ia fazer? Se é para entregar, entrega. Se é para ofertar, oferte. Se é para dar ao Senhor, dê, porque Ele tem muito mais para derramar sobre a nossa vida. Glória a Jesus. Pode aplaudir ao nome do Senhor, porque Deus honra a nossa entrega, Deus honra a nossa oferta. Entrega, porque Deus tem coisas maiores para lhe dar. Tudo vai de acordo com a ótica que temos. Tem gente que está apegado àquilo que tem. Tem gente que está buscando aquilo que Deus pode fazer. Tem gente que está buscando aquilo que Deus é. Porque o que tem na terra não se compara com aquilo que Deus derrama do céu. O que tem aqui embaixo não se compara com aquilo que vem do céu. Deus tem coisas maiores, Deus tem planos maiores, Deus tem coisas melhores para a tua vida. Escute. Glória a Jesus. Oh, aleluia.
Bíblia diz que depois que Elias desce para matar os pseudos profetas, ele diz para Acabe: sobe. Porque ruído há de uma grande chuva. Irmão, parece loucura, mas ninguém mais ouviu. Não chove há um tempão. E só Elias ouve barulho de chuva. Porque quem não entrega não ouve nada de Deus. Quem não busca não ouve nada de Deus. Mas quem ouviu a palavra lá atrás não tem medo de entregar. E o ruído da grande chuva já começa a ouvir, porque está dizendo: vai chegar, vai chegar. Alguém está olhando e está dizendo: rapaz, mas não tem nuvem no céu. O céu está azul, não chove há um tempão. Mas quem entrega não é qualquer um, porque para oferecer qualquer culto já tem uma porção de gente. Mas quem quer viver coisa diferente, entrega coisa diferente. Porque o nível daquilo que você entrega vai levar você a ambientes espirituais mais elevados. Então, se é para buscar, busque. Deixa quem quiser falar, mas a gente vem para a quinta mesmo. Se necessário, vai para a sexta da vitória também. Aonde houver, a gente está entregando o nosso culto. Por quê? Porque a gente sabe aquilo que nós ouvimos. Quem ouviu a palavra de salvação para a tua casa foi você. Quem ouviu a palavra de salvação para o teu casamento foi você. Então busque, deixe quem quiser falar. Porque para oferecer mais que um culto, qualquer culto, não é com a gente não. A gente vem aqui para oferecer, porque sabe aquilo que já ouvimos. Escute. A Bíblia diz que Elias sobe com Acabe. E diz: Acabe, sobe. Come e bebe. Porque ruído há de uma grande chuva. Acabe sobe para comer e beber. Mas Elias não. Elias sobe para se prostrar e rogar a Deus para que Ele cumpra aquilo que Ele falou. Tem gente que vai subir para ver acontecer na sua vida, mas quem ouviu o que Deus falou vai subir para dizer: Deus, faz aquilo que o Senhor falou. Deus, cumpre a promessa que o Senhor liberou lá atrás. Vai ter gente subindo para ver, mas quem ouviu vai subir para clamar para que Deus faça aquilo que Ele prometeu. Agora, ouvi barulho de chuva. Nosso Rio de Janeiro é fácil, porque o céu pode estar azulzinho, mas do nada a situação muda e a gente diz: vai chover. Mas Elias ouvir barulho de chuva, onde há muito tempo já não chove, com o céu estando azul, é só para quem ouviu a palavra de Deus lá atrás. Porque vai ter gente olhando para a gente e vai dizer assim: rapaz, você está louco. Rapaz, isso não tem sentido nenhum. Uma crise dessa, uma época de pandemia dessa, porta de emprego, você está doido. Rapaz, mas num mundo tão perverso, tão promíscuo, salvação para a tua casa, você está ouvindo barulho, você está ouvindo coisas demais. Porque tem gente que é movido às circunstâncias. Ele ouve porque tem sinal. Ele ouve porque tem indicação. Mas a gente ouve o barulho do milagre porque a gente já ouviu a palavra de Deus antes. Ah, mas não está acontecendo nada. Não quero nem saber, porque pode não estar acontecendo para você, mas aquele que falou é fiel para cumprir a sua palavra.
Aquele que falou: passarão os céus e a terra, mas a sua palavra vai permanecer. Ah, mas não tem indício nenhum. Eu não trabalho com indício, eu trabalho com aquilo que eu ouvi. E aquele que falou não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Quem é crente de verdade não é movido pelas circunstâncias ou pelos sinais que estão aparecendo, mas quem é crente de verdade, ainda que não veja, está sentindo que o milagre está chegando. Por quê? Pela palavra que foi liberada por ele lá atrás. Escute isto: quando as circunstâncias não forem favoráveis, quando o ambiente não for favorável, quando não houver sinais de mudança, quando não houver indícios de que algo bom vai acontecer, não se apegue àquilo que está acontecendo ao seu redor. É hora de se apegar à palavra que foi liberada sobre a tua vida. Deus não trabalha com circunstâncias somente. Deus não depende de cenário favorável. Deus não depende que nada aconteça para um milagre se realizar. Deus não depende de ambiente nenhum para cumprir aquilo que Ele te prometeu. Deus só precisa da sua palavra, porque ainda que não haja sinais, ainda que não haja circunstâncias favoráveis, ainda que não haja um cenário favorável, a palavra dele é suficiente para criar, a palavra dele é suficiente para mudar. Oh, levanta a sua mão, meu irmão, que ainda que não haja sinal, ainda que não haja cenário, a palavra dele vai ser suficiente para transformar o ambiente, e a promessa vai chegar sobre a tua vida. Quem pode adorar a Ele, quem pode glorificar ao nome dEle? Oh, glória a Jesus! Oh, glória a Jesus! A Bíblia diz que eles sobem. A Bíblia diz que eles estão subindo. E Elias olha para o moço e diz: vai ver. E ele diz e volta. Ele veio e volta. E diz: profeta não tem nada. Talvez se fosse alguns moços de hoje em dia dizer: rapaz, eu não sei o que você ouviu não, mas é furada, hein? E Elias diz: volta. Olhe quantas vezes forem necessárias, para que você veja aquilo que Deus prometeu se cumprindo sobre a tua vida. Não é porque você olhou uma vez e não tem nada, não é porque você tentou uma vez e não tem nada. Tente quantas vezes forem necessárias, mas acredite na palavra de Deus que vai se cumprir na tua vida. Ele olha, até que em um momento ele vai dizer para Elias: tem uma nuvem, mas eu não posso garantir que é suficiente, porque ela é do tamanho da mão de um homem. Elias olha para Acabe e diz: Acabe, cinge, aperta o cinto, porque uma tempestade vai chegar sobre nós. Escute e me responda: uma nuvem do tamanho da mão de um homem pode trazer uma tempestade sobre a terra? Não. Só que a Bíblia diz que de repente o céu vai se escurecendo por causa das nuvens e do vento. Uma nuvem do tamanho da mão de um homem pode escurecer os céus? Não. Olhe para alguém que está ao seu lado, diga para ele com muito carinho, sem pegar na mão dele, diga assim: o que Deus falou vai cumprir. Oh, aleluia. Tranquiliza ele, diz assim: fica tranquilo, o que Deus falou vai acontecer.
a palavra de Deus vai se cumprir na tua vida. Acalma teu coração. O cenário pode não ser favorável, mas o que Ele falou vai acontecer sobre a tua vida. Por que, Silas? Se o pastor permitir, fica de pé comigo em nome de Jesus. Oh, aleluia. Fica de pé adorando ao nome dEle, porque vai acontecer um milagre na tua vida. O que Ele falou vai acontecer sobre a tua casa, sobre a tua família. O que Ele liberou há tempos atrás vai se concretizar. Silas, minha casa está uma ruína, não está dando nada certo, a porta não se abre, a cura não chega, o quadro está se agravando. Eu vim aqui para te dizer: confia no Deus que liberou a palavra sobre a tua vida. Escute, a nuvem era do tamanho da mão de um homem, mas ela foi suficiente para escurecer o céu e trazer uma abundante chuva. Porque aquilo que Deus mandou pode ser só um sinal, pode ser coisa pouca, pequena para alguém, mas quem ouviu e acredita na palavra dele sabe que isto vai crescer. Eu vou repetir para você dar um glória mais forte. O que Deus prometeu sobre a tua vida hoje pode ser só um sinal, pode ser pequeno, mas vai crescer até ser suficiente para trazer uma abundante chuva sobre a tua vida. Profetizar sobre a tua vida. Só você sabe o que você ouviu de Deus lá atrás. A promessa de salvação para tua casa ainda está de pé. Ah, Silas, mas está muito difícil. Ele só vem, só faz uma visita. Fica calma, porque a nuvem do tamanho da mão de um homem vai crescer. Ele vai visitar uma, vai visitar duas, vai visitar três. Quando você menos esperar, ele está batizando, está sendo salvo para a glória de Deus. Fica tranquilo, você tem batido a muitas portas e nada tem acontecido, mas a nuvem vai crescer. Uma tempestade de Deus está para se formar sobre a tua vida, e esta crise, eu profetizo, vai bater em retirada. Oh, aleluia! A salvação para a tua casa ainda está de pé. A promessa de Deus ainda está em vigor. Se prepara, aperta o cinto, porque está chegando algo grande de Deus sobre a tua vida. Glória a Jesus. Mas é coisa de doido. Glória a Jesus. Mas é coisa de gente insana. É porque eles não sabem o que você ouviu e naquilo que você acredita. Quantas vezes forem necessárias, mas a gente vai seguir batendo a porta, porque aquele que bate, uma hora a porta vai se abrir. A palavra de Deus para nós esta noite é: clama a mim e responder-te-ei. A resposta de Deus virá como surpresa ao teu clamor. Tem coisa que você nem imaginou, mas Deus vai fazer, porque aquele que manda água também manda fogo, aquele que manda fogo também manda água. Não há nada impossível ao nosso Deus. Vai acontecer. Fica calmo, meu irmão, porque a porta que ele falou que ia abrir vai se abrir. Aquele que ele disse que vai salvar, vai salvar. O casamento que ele disse que vai restaurar, ele vai restaurar. Aquilo que ele falou vai acontecer na tua
sua vida. Quem acredita nisso, levante as suas mãos em nome de Jesus Cristo. Diga assim: eu acredito, eu acredito. Ainda que alguns não entendam, mas eu acredito. Eu vim aqui para entregar o meu culto, a minha oração, porque eu acredito na palavra que Ele liberou. Só quem acredita aplauda e glorifica o nome do Senhor.